Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express pré-jogo. Resenha Express voltando e eu peço aos amigos e às amigas para não esquecerem aí de dar essa moral, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a distribuir para mais pessoas. Então, se inscreve aí, deixa o seu like, ajuda o Resenha. Pedir também, mais uma vez aqui, para não esquecer do Hype. O Hype pega esse vídeo e distribui para muito mais pessoas. Então, o Hype é muito importante, fundamental para o nosso trabalho aqui no YouTube. Beleza, galera? Eu quero iniciar aqui o nosso Resenha Express de hoje, trazendo uma notícia legal para vocês, antes de a gente começar aqui nosso pré-jogo praticamente aqui. Por quê? Porque o Resenha vai estar de cara nova, de roupagem nova, né? Hoje vocês vão ter oportunidade no pós-jogo das 19 horas de conhecer o novo estúdio do Resenha. Eu não quis colocar aqui para vocês o cenário do estúdio aqui atrás, porque eu quero fazer essa surpresa no pós-jogo. Então hoje no pós-jogo vocês vão ter a possibilidade de conhecer o nosso novo estúdio. Então às 19 horas aqui no canal, o nosso pós-jogo e o nosso novo estúdio sendo inaugurado para você, torcedor tricolor, que vai ter essa oportunidade também de conhecer o estúdio do Resenha, beleza? Vamos começar aqui falando de Fluminense. A gente inicia falando sobre John Arias, galera. É verdade que ontem todas as mídias do Flamengo, né? Eu estava dando uma olhada no canal do Paparazzo Rubro Negro, o canal também do Urubuzada, também coluna do Flamengo. Então, todo mundo falando sobre John Arias. Foi o papo de ontem nas mídias do Flamengo, foi sobre John Arias. John Arias vai para o Flamengo, não vai para o Flamengo? E nas mídias tricolores também, isso também gerou o debate, né? E assim, eu venho tentando apurar informações a respeito dessa possibilidade. Eu conversei com um amigo meu que também presta serviços para um canal do Flamengo e é Rubro Negro. Ele pediu para não identificar, né? Porque é uma informação que é do canal lá. Mas o que ele me disse foi o seguinte: ele falou que realmente há rumores, mas o Flamengo não fez proposta para o John Arias, né? Monitora a situação do John Arias e ele é visto como a principal contratação para 2026. É o cara que eles querem para 2026. É o John Arias, é o jogador que eles miram para 2026. Então, assim, é quase que uma obsessão a contratação do John Arias pelo Flamengo, tá? E eu vou colocar aqui uma matéria que fala um pouco sobre essa possibilidade, assim, dando a entender que está sendo tranquilizado a torcida do Fluminense, né? Que é do Antenados no Futebol. E eles falam o seguinte aqui, ó. John Arias responde ao interesse do Flamengo, informação tranquiliza a torcida do Fluminense. Ele vem falando que o staff do jogador afirma que o desejo dele é seguir no futebol europeu. Ele vai falando sobre isso aqui, ó, né? Que surgiu nos últimos dias a informação que o rival do Flamengo teria interesse na contratação de John Arias para 2026. A ideia do Rubro Negro seria mandar um recado ao futebol brasileiro contratando um ídolo de um grande rival, no caso o Fluminense. No entanto, nenhuma proposta foi feita até o momento. Mas o Flamengo chegou a fazer contato com o staff do Arias, segundo o Paparazzo Rubro Negro, que foi a informação que eu tive também ontem, né? E os representantes do colombiano avisaram ao rival que o atleta do Wolverhampton não tem interesse de deixar a Europa nesse momento. Aí, falando aqui, apesar da péssima fase na Inglaterra, o ex-Fluminense tem contrato até junho de 2029. E os ingleses não pretendem negociá-lo em janeiro. Vale ressaltar que, como estipulado no contrato, a venda do Wolverhampton, a Flusão teria prioridade de compra de áreas, em caso de um eventual retorno ao Brasil. Então, a informação que o Antenados no Futebol trazem é essa daqui, de que John Arias seguirá na Europa, né? Obviamente que depende do time dele, se o time dele vai querer que ele fique ou não, né? Assim, galera, minha opinião rapidamente sobre essa questão do John Arias. O John Arias prometeu que não jogaria em rival que viria para o Fluminense, né? Eu não acredito em promessa de jogador, tá? Deixar isso muito claro aqui. Eu já passei por isso muitas vezes, vi muitas traições, vi muitos vilipêndios à imagem do Fluminense, vi muito desrespeito por parte de jogadores. Eu vejo muita gente pedindo, às vezes, o Scarpa, e eu lembro do que o Scarpa fez com o Fluminense. O torcedor, ele esquece as coisas muito fácil, né? E o Scarpa fazendo dedo para o torcedor do Fluminense, zoando, comemorando o título da Libertadores do Palmeiras e olhando para a Sul e tirando fotinhas zoando a Sul. Enfim, o Scarpa, ele é um dos exemplos inúmeros que a gente tem de jogadores que não respeitaram a camisa do Fluminense
e não seria, para mim, surpresa se o Arias fosse para o Flamengo, não. Ah, mas ele prometeu, Quintela. Vocês acreditam em promessa de jogador, galera? Jogador, para mim, é profissional, é um operário. Ele está ali para cumprir a função dele e entregar para o Fluminense o melhor que ele puder. Eu não tenho mais essa relação de achar que o cara faria, né, algo diferente. Se ele não for para o Flamengo por gratidão ao Fluminense, aí é outra história. Aí, literalmente, ele se consolida como um grande ídolo. Mas vamos lá, vamos continuar falando de Fluminense, né, do nosso Fluminense, e a gente vai falar aqui de uma situação que está ocorrendo nos bastidores do Fluminense, né? O Mário sentou com a diretoria do Fluminense nessa última sexta-feira para definir o planejamento para 2026. Aí vocês falam assim, pô, Quintela, mas é o quê? Contratações? Galera, com certeza foi pontuado situações de contratos, né, de posições que o Fluminense precisa. Mas não necessariamente foi tratado disso especificamente. Vamos ver o que eles falaram aqui. O Netflix está repercutindo uma matéria do Lance, né? E aí vem falando aqui, ó, segundo o veículo Lance, né, o encontro aconteceu para discutir sobre como ficará a divisão de férias dos jogadores, e sobretudo, e sobre o grupo que vai iniciar o Campeonato Carioca de 26 e o Brasileirão no fim do mês de janeiro. Com a Copa do Mundo no ano que vem, o calendário ficou apertado e o clube estuda a possibilidade de dividir o período de férias dos atletas em 2. Os atletas teriam uma parte das férias agora e no fim do ano, e a outra parte na Copa do Mundo, né? Que eu acho muito legal. O martelo ainda não foi batido, mas a logística do elenco principal, quanto ao tempo de férias para a temporada, será definida muito em breve. Tá falando aqui a matéria. E eu acho que certo, você bota uma agora e depois bota outra para período da data FIFA. Eu acho que é bom para os atletas, enfim. Acho que é uma boa saída, sim, essa daí. Galera, falando aqui de Fluminense, os ingressos para o segundo jogo da Copa do Brasil, que tem mando de campo do Fluminense, foram esgotados. Vale lembrar que a venda geral abriu ontem, né, às 10 horas da manhã, mas os ingressos praticamente já estavam esgotados, né? Não há ingresso disponível no Futebol Card, responsável pela venda de ingressos. Vale lembrar que antes da abertura da venda geral, mais de 23 mil haviam adquirido as suas entradas antecipadamente. Está falando aqui, né? Hoje o jogo de ida será disputado no 11 de dezembro no comando do Vasco. Seguem com as vendas disponíveis. Restam ingressos no setor destinados aos tricolores, como também no setor Maracanã+. É possível comprar as entradas no site Vasco Ticket. Veja abaixo aqui, está falando a matéria sobre isso que eu estou lendo aqui. Mas assim, galera, estou vendo muita gente fazendo alarde, dizendo o Fluminense vendeu 23 mil antecipados, o Vasco foi lá e comprou o resto. Não é bem assim. É óbvio que o torcedor do Vasco é maior que o torcedor do Fluminense, a gente não tem que ficar aqui fazendo história para vocês. A realidade é essa é uma realidade. Não tem muito o que falar. Agora, o Fluminense tem, por hábito, né, isso é comum do Fluminense, lotar os estádios também. O Fluminense tem uma torcida que lota estádio. Tanto é que, vou botar aqui para vocês a matéria do próprio Fluminense, o Twitter do Fluminense, falando que 50 mil torcedores estão confirmados para o jogo contra o Bahia. Aí, ó. 50 mil confirmados para a partida contra o Bahia. Então, tem sim a possibilidade de lotar, ainda mais em jogo decisivo como esse, mas tá aí, só tem ingressos para Norte e para o Maracanã+, tá bom, galera? 50 mil já vendido aí para a partida contra o Bahia. Galera, vamos dar sequência agora aqui falando do jogo, né, Fluminense e Bahia, né? E a gente vai falar aqui do jogo Fluminense e Bahia, trazendo para vocês algumas informações, ó. O jogo será às 16 horas, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, com transmissão do Sport TV e do Premier. Então, o jogo será transmitido aí pelo Sport TV e pelo Premier. Matheus Delgado Candansan, árbitro FIFA desde 2025, 27 anos, média de 6 cartões, será o árbitro da partida. A gente vai compartilhar aqui com vocês quem é o árbitro, a imagem dele que vocês poderem ver. Tá aí o senhor Candansan, ele será o árbitro da partida de hoje do Fluminense contra o Bahia. Média de 6 cartões, é uma média altíssima, tá, galera? Muito alta. Ele adora soltar cartão, então é um árbitro que gosta muito de dar cartões. Jogos do Fluminense, ele apitou 8 jogos, com 4 vitórias do Fluminense, 3 empates e 1 derrota. O Fluminense já perdeu apenas um jogo com o senhor Candansan apitando, tá bom? Então, é um árbitro que, de certa forma, traz um pouco de sorte aí pro Fluminense, apitando os jogos do Fluminense. Me preocupa muito essa média de 6 cartões por jogo. É uma média muito alta para um árbitro que é jovem, até 27 anos, que deveria estar aprendendo que cartão não regula a partida como muitos pensam, né? Ficar dando um monte de cartão
e achar que vai regular a partida, isso não acontece. Isso aí muitas vezes prejudica mais ainda a arbitragem, né? Enfim. Mas ele gosta muito de soltar cartão, então o Fluminense tem que tomar muito cuidado com isso daí. Ainda sobre o Socandan Sam, eu encontrei uma polêmica envolvendo ele e Fluminense, e vocês vão lembrar dessa polêmica aí, ó. Árbitro relata ofensas de Mário em Fluminense e Grêmio. Nunca mais vai pitar aqui, vagabundo, ladrão. O Mário sempre faz isso, no fim o cara pita, né? E ele foi aquele lance que o Mário falou, pode me relatar, quero ver se acontece alguma coisa comigo. Vagabundo e ladrão, ele falou isso. Você é horroroso, nunca mais vai apitar aqui, vagabundo, ladrão, sem vergonha. E pode me relatar, quero ver se acontece alguma coisa comigo, disse o Mário. Esse foi aquele Fluminense 2, Grêmio 2 em 2024, Fluminense lutando contra o rebaixamento, em que o senhor Candansan amarelou todos os jogadores que tinham segundo cartão do Fluminense. Todos. Fábio, Thiago Santos, Ganso, Cauã Elias e Arias. Todos eles, ele deu cartão amarelo. E aí o Mário, quando bateu boca com ele, falou isso aqui, ó. Você tirar 5 jogadores titulares de um time com cartões amarelos para um confronto que a gente tem na semana que vem é má intenção. O que aconteceu hoje aqui foi má intenção. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso publicamente, porque já disse para ele e mandei colocar na súmula, tá dizendo aqui o Mário, sobre esse árbitro. Foi ele que apitou aquele Fluminense 2, Grêmio 2, que ele amarelou, coincidentemente, todos os 5 jogadores que já tinham cartão para o jogo. Enfim. Brabo. Dando sequência, galera, como vai o Bahia para essa partida contra o Fluminense? A gente vai colocar na tela para vocês aí. O Bahia vai com Ronaldo no gol, Gilberto ou Santiares no lateral, Canu, Ramos Mingo e Luciano Juba, Nicolas Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Ademir, Eric Pulgar e William José. Esse é o time do Bahia que vai para a partida. O Bahia faz praticamente ali um 4-2, na verdade um 4-2-1-3, né? Porque o Everton Ribeiro fica à frente da linha de volante. E assim, galera, o que mais chama atenção nesse time do Bahia é que ele usa muitos laterais como pontas. O Luciano Juba praticamente não joga como lateral. Ele praticamente é um ala. Quando o Bahia tem a bola, o que acontece ali? O time faz uma linha de 3 zagueiros. Por isso que ele tem a dúvida entre Gilberto e Santiares. Porque o Santiares jogando ali como terceiro zagueiro, ele funciona muito bem. Então ele poderia botar Santiares, Canu e Ramos Mingo e liberar o Juba para atacar, botando o Juba pelo lado esquerdo, entendeu? E ali pelo lado direito ele pode ali encostar o Acevedo, né, para segurar um pouco mais, fazer uma linha de 3 zagueiros. Então, e o Juba liberado para atacar, porque é uma coisa que o Bahia utiliza muito com o Luciano Juba. Muitas vezes o Luciano Juba ele cai pelos 2 lados. Então, talvez um dos jogadores mais perigosos desse time do Bahia, pela velocidade, pelo drible curto, pela tabela. É um jogador muito perigoso, o Fluminense vai ter que ficar ligado. É tipo uma arma misteriosa aí do Bahia, que o Fluminense vai ter que estar muito ligado para esse jogo de hoje. Beleza, galera? Falamos aqui um pouquinho de Bahia e qual é o Fluminense que vai para campo contra o Bahia. Segundo o GE, e eu também confirmo essa escalação aqui, o Fluminense vai a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, Renê. Não é Nonato, é Hércules, tá? Hércules, Martinelli, Luciano Costa, Canóbio, Serna e Everaldo. Everaldo vai pro jogo, não vai ser o John Kennedy, ele vai de Everaldo. Tá certo isso, tá? O GE cravando, e eu ontem à noite tive essa informação de que ele definiu pelo Everaldo mesmo, mas que o Hércules será titular e não o Nonato, como tá ali, naquela dúvida entre Hércules e Nonato. Não há mais dúvida. O Hércules será o titular na partida de hoje contra o Bahia, então esse é o exato Fluminense que vai a campo contra o Bahia, né? Eu queria a opinião de você daí sobre o Everaldo, assim, o técnico do Fluminense entendeu que o Everaldo era a melhor opção para essa partida. Eu, particularmente, não concordo muito, acho que não era jogo para o Everaldo, principalmente o jogo sendo no Rio, como ele já fez em outras ocasiões de poupar, por exemplo, o Soteldo, para não expor o Soteldo, né? Eu acho que não faz muito sentido ele começar a partida aí com o Everaldo, tá? Eu não consigo entender muito bem, mas enfim, eu até tenho a questão tática que ele sempre fala, mas deve ser por esse motivo, talvez, sei lá. Mas esse é o provável Fluminense para a partida de hoje, eu quero que vocês opinem aqui embaixo. Galera, esse foi o Resenha Express, saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, espero que vocês tenham curtido. Lembrando que hoje, às 19 horas, tem pós-jogo aqui no canal, 1 horinha mais tarde, geralmente a gente começa logo após o jogo, mas hoje a gente vai começar às 19 horas porque tem um evento de família aqui e eu vou precisar estar nesse evento, vou assistir o jogo no evento e depois eu vou abrir a live 1 hora depois do jogo, tá bom? Aguardo vocês aqui, lembrando que hoje será a inauguração do nosso estúdio, né? O Resenha vai inaugurar o seu estúdio hoje às 19 horas. Valeu, galera, um abraço!